Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise jurisprudencial. O tema hoje é muito importante. Vamos falar sobre a intimação do devedor fiduciante para purgação da mora. É uma matéria que acaba gerando muita nulidade no âmbito das arrematações extrajudiciais. Vamos contextualizar primeiro, antes de analisar as jurisprudências que eu trouxe. Quando nós estamos diante de um contrato de alienação fiduciária, espera-se, evidentemente, o cumprimento desse contrato por parte do devedor fiduciante. Quando isso não ocorre e estamos diante de um inadimplemento, a Lei 9.514 de 97 regulamenta o procedimento para consertar esse problema, para fazer com que o credor fiduciário consiga recuperar o seu crédito. Então, nós temos esse contrato de alienação fiduciária, em que há a transferência da propriedade para o credor fiduciário, propriedade resolúvel, e o resultado dessa operação vai depender do cenário. Se houver o adimplemento por parte do devedor, extingue-se a garantia de alienação fiduciária e essa propriedade, então, passa a integrar o patrimônio do devedor. Por outro lado, quando estamos diante do inadimplemento, consolida-se a propriedade em favor do credor. Mas, para fazer a consolidação da propriedade, é necessário antes realizar a intimação do devedor fiduciário para a purgação da mora. Em outras palavras, significa que o credor fiduciário precisa cientificar o devedor sobre a existência do débito e conceder a ele um prazo para efetuar o pagamento desse débito. Quando não há o pagamento do débito, consolida-se a propriedade em favor do credor fiduciário, que, por determinação da lei, precisa submeter o bem a leilão. Portanto, nesse momento da notificação para purgação da mora, ou seja, antes da consolidação da propriedade, essa intimação é que costuma gerar muitos problemas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, analisar jurisprudência. Como deve ser feita essa intimação e como a jurisprudência vem se comportando diante de situações diferentes quando nós estamos falando de intimação do devedor fiduciante. Ou seja, meios de intimação. É possível intimar imediatamente por edital? É possível intimar por correio? A intimação deve ser pelo cartório de títulos e documentos ou pelo cartório imobiliário? É tudo isso que nós vamos verificar. Eu vou colocar na tela para vocês a primeira jurisprudência. Se, eventualmente, não estiver muito legível, aqui embaixo temos o arquivo dessa jurisprudência. Então, dá um pause no vídeo, abra o arquivo e me acompanhe, beleza? Então, vou abrir aqui para vocês a primeira jurisprudência, colocando aqui na tela. Muito bem, já consta na tela. Então, nós temos a seguinte ementa: direito processual civil, alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, Lei 9.514 de 97. Intimação pessoal, necessidade. Portanto, já temos aí o primeiro requisito. A Lei 9.514 exige que essa intimação seja pessoal. Qual intimação? A intimação para a purgação da mora, a intimação para efetuar o pagamento do débito.
para evitar justamente a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. O item 2 diz o seguinte: ao fiduciante é dada a oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído. Item 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de 3 maneiras. Temos, portanto, agora um novo cenário. Primeiro, intimação pessoal. Segundo, meios de realização dessa intimação pessoal. A primeira possibilidade, por solicitação do oficial do registro de imóveis, local onde é feito esse procedimento de execução da garantia fiduciária, ou por oficial de títulos e documentos, cartório de títulos e documentos, também é uma possibilidade, ou ainda pelo correio com aviso de recebimento. Portanto, antes de eventualmente ser realizada uma intimação por edital, por exemplo, a própria Lei 9.514 prevê essa possibilidade, é necessário realizar ou tentar realizar a intimação pessoal do devedor por uma dessas formas. Prosseguindo com a decisão, deixa eu colocar no ponto que nos interessa, vou contextualizar a hipótese para a gente prosseguir. Então, trata-se de uma ação de anulação de execução extrajudicial, sustentou jamais ter sido notificado para a purgação da mora, visto que a intimação foi realizada por carta com aviso de recebimento enviada a seu antigo endereço e recebida por pessoa desconhecida, mesmo diante da ciência inequívoca de que aquele não mais seria o seu endereço. Então, vejam, aqui, nesse caso específico, houve um encaminhamento da notificação para a purgação da mora através dos correios com aviso de recebimento. Quem recebeu foi uma terceira pessoa e aquele devedor não mais residia no imóvel e, pelo que consta aqui, pelo menos dá a entender, que a instituição financeira já sabia dessa mudança de endereço. A instituição financeira considerou que houve o envio para o endereço correto e prosseguiu com o procedimento de execução da garantia. Em função desse prosseguimento, houve, então, o ajuizamento de uma ação anulatória para invalidar esse procedimento extrajudicial. Vou prosseguir mais um pouquinho aqui, avançar mais um pouquinho na decisão, agora no voto propriamente dito. Então, diz lá, o entendimento, entretanto, não prospera, sendo imperioso que a intimação seja realizada pessoalmente. Inicialmente, impõe-se consignar que o tribunal local registrou o fato de que a intimação do devedor não se dirigiu à sua pessoa, tendo sido recebida por terceiro estranho à lide. Então, veja, o problema não é encaminhar a notificação por correio. É possível realizar a intimação via correio, mas é necessário que seja, primeiro, encaminhada para o endereço correto e, segundo, seja recebida pelo devedor fiduciante. Avançando um pouquinho mais, deixa eu colocar aqui na tela para vocês essa parte que se encontra destacada em amarelo, que diz o seguinte: a dicção da lei é clara. A intimação do devedor fiduciante deve ser pessoal. Há alternativa de a intimação pessoal ser realizada ao representante legal do devedor ou a seu procurador regularmente constituído. O dispositivo continua esclarecendo que a intimação pessoal pode ser realizada de 3 maneiras: por solicitação do oficial do registro de imóveis, por
por oficial do registro de títulos e documentos, da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou ainda pelo correio com aviso de recebimento. O fato da Lei 9.514 ter atribuído ao credor a escolha da forma pela qual o devedor será constituído em mora não exclui a exigência de que a intimação seja pessoal. Cita a jurisprudência de Melim Chalub nesse acórdão, reiterando essa questão da intimação pessoal e prossegue, então, com a fundamentação. Por que seria necessária essa intimação pessoal? Então, a ministra diz: a necessidade de intimação pessoal decorre do fato da Constituição Federal ter previsto a propriedade como direito fundamental em seu artigo 5º, inciso 22º, justificando a exigência de que se dê um tratamento rigoroso ao procedimento de que a desapossar alguém devedor de tal essencial direito. Então, vejam, em função de se tratar de uma situação abrupta, de uma situação agressiva, porque aquela pessoa, o devedor, afinal de contas, está no processo de perder o bem, torna-se, então, necessária essa intimação pessoal. A ministra ainda diz o seguinte: vale reiterar que, no caso dos autos, é incontroverso que a intimação pelo correio não foi recebida pelo destinatário. As tentativas de localizar foram infrutíferas e tinha-se conhecimento de que o endereço para o qual a correspondência foi enviada não mais lhe pertencia. Aqui é um ponto importante, pelo seguinte: existe uma parte da jurisprudência, especialmente pós Código de Processo Civil de 2015, entendendo que, quando há a previsão de um endereço no contrato de alienação fiduciária e, eventualmente, esse devedor muda o seu endereço e não faz a comunicação, essa notificação seria válida, porque caberia ao devedor comunicar a mudança de seu endereço, especialmente quando há essa previsão no contrato de alienação fiduciária, que normalmente consta. Então, na mesma linha do Código de Processo Civil, haveria necessidade de comunicar uma mudança de endereço. Mas, nesse caso, a ministra deixa claro que havia conhecimento da mudança de endereço. Então, isso tornaria essa intimação irregular, porque se a instituição financeira já sabia de antemão sobre a mudança de endereço, cabia a ela, portanto, encaminhar essa notificação para o endereço correto e não para o endereço antigo, especialmente porque foi recebida por uma terceira pessoa desconhecida naquela relação contratual. A ministra, então, prossegue dizendo o seguinte: a solução para o caso, nos termos do artigo 26, parágrafo 4º da Lei 9.514, seria a notificação por edital. Confira-se os termos da lei. E aí menciona o parágrafo 4º. Então, caso houvesse a impossibilidade de realizar essa notificação pessoal, seria necessário, antes de considerar essa notificação realizada, proceder com a publicação de edital, realizar a intimação por meio de edital. Só que, nesse caso específico, se a instituição financeira já sabia de antemão que aquele não era o endereço do devedor fiduciante, deveria ter promovido a intimação no endereço correto, a menos que não houvesse essa informação de qual endereço. Então, imagino que, nesse caso, possa ter acontecido isso. Teria que analisar os autos para ter certeza. Então, se eventualmente existia um endereço no contrato, tentou-se realizar a intimação nesse endereço, não conseguiu, mas a instituição financeira sabia que o devedor fiduciante não morava mais nesse local,
cabia, então, nesse caso, realizar a intimação por meio de edital na forma do parágrafo 4º do artigo 26 da Lei 9.514. E o parágrafo 4º diz o seguinte: quando o fiduciante ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial do registro de imóveis que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital, publicado durante 3 dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação ou noutro da comarca de fácil acesso, ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. Então, deveria ter sido, na visão da ministra, adotado essa prática, a intimação via edital. Então, vamos contextualizar. Intimação para a purgação da mora do devedor fiduciante deve ser realizada de forma pessoal, podendo ser feita pelo cartório imobiliário, pelo cartório de notas ou por correio com aviso de recebimento. O aviso de recebimento é a prova que tem o remetente de que aquele documento foi, de fato, entregue no endereço do devedor fiduciante. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui mais um pouquinho, agora, com a análise de uma nova jurisprudência, que eu coloco aqui na tela para vocês. E essa diz o seguinte: número 1, se o devedor fiduciante se escusa por diversas vezes de receber as intimações para purgar a mora em seu endereço comercial, conforme expressamente indicado no contrato de alienação fiduciária do imóvel, eu mencionei isso um pouquinho atrás para vocês, induzindo os Correios a erro ao indicar possível mudança de domicílio que nunca existiu, não há óbice à sua intimação por edital. Então, vejam, nesse caso, a ministra entendeu que, em função de um comportamento proposital por parte do devedor fiduciante, no sentido de se esquivar para não receber a intimação, o credor fiduciário estaria autorizado a promover a intimação desse devedor fiduciante via edital. Número 2, em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12 de julho de 2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465 de 2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante. Ora, aqui é uma outra hipótese. Nós verificamos a intimação para purgação da mora e agora nós vamos verificar a intimação para o leilão. Então, observem, estamos diante de 2 intimações. A primeira intimação é para purgação da mora antes da consolidação da propriedade e a segunda intimação é a intimação para a realização do leilão após a consolidação da propriedade. Beleza? Isso é importante ficar claro. Muito bem. Em relação a essa segunda intimação, a intimação antes do leilão, nós não tínhamos essa exigência até 2017. Então, até 2017, não havia necessidade de realizar essa intimação prévia ao leilão. Havia necessidade apenas de realizar a intimação para a purgação da mora. No entanto, surgiu a Lei 13.465 de 2017 e incluiu essa obrigatoriedade no procedimento de execução da garantia de alienação fiduciária, passando, então, a partir de 2017, a ser obrigatória a intimação do devedor fiduciante também em relação à data do leilão.
Nesse caso específico, eu vou avançar aqui para colocar na tela para vocês. Só um minutinho, deixa eu chegar lá. Nesse caso específico, o leilão aconteceu antes dessa mudança legislativa. O leilão, ele aconteceu antes de 2017. E isso fica absolutamente claro na fundamentação do acordo. Em função disso, nesse caso específico, o STJ diz o seguinte: tudo bem, é obrigatória a intimação antes do leilão, da data do leilão, mas apenas após 2017. Até 2017 não era necessária. E nesse caso específico, entendeu-se que o procedimento havia sido feito de forma correta. No entanto, se nós estivermos diante de uma situação em que o leilão aconteceu pós 2017, estaremos diante de uma irregularidade. Qual irregularidade? A ausência de intimação prévia à data do leilão. A ausência de intimação antes do leilão. Beleza? Vamos verificar a fundamentação, então, da ministra. No tocante ao artigo 27 da Lei 9.514, as recorrentes alegam que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria violado o dispositivo em questão, pois teria considerado não ser necessária a intimação do devedor fiduciante acerca da data de realização do leilão extrajudicial e, ademais, teria divergido de precedente da terceira turma, recurso especial 1.447.687, Distrito Federal, de relatoria do ministro Ricardo Vila Boas. Prossegue a ministra. Saliento que essa exigência de intimação da data do leilão só passou a existir a partir da entrada em vigor da Lei 13.465 de 2017, que incluiu alguns parágrafos no artigo 27 da Lei 9.514, que rege a alienação fiduciária de coisa imóvel. Até então, a lei de regência não impunha essa obrigatoriedade de intimação da data do leilão, e essa falta de previsão não se deu, ao contrário do que possa parecer, por falha do legislador, mas sim porque, em se tratando de contrato de alienação fiduciária, caso o devedor não se manifeste após ser intimado para purgar a mora, a propriedade se consolida automaticamente em nome do credor fiduciário, conforme previsto no artigo 26 da Lei 9.514. E por aí continua a sua fundamentação, mas é importante a gente traçar esse marco temporal. Até 2017 não era necessária a intimação antes do leilão, do devedor fiduciante. Após 2017, em função dessa alteração legislativa, passou a ser necessário. Mas temos ainda um ponto a tratar sobre essa questão. Deixa eu avançar aqui um pouquinho para vocês, já se encontra na tela. Então, conclui a ministra. Feitas essas considerações, entendo, portanto, em resumo, que, em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel até 12 de julho de 2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já lhe pertencia. A partir da Lei 13.465, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal, passando também a ser assegurado ao devedor fiduciante, até a data da realização do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas relativos à consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e as despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão. No caso, como o procedimento de execução extrajudicial é anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645, não há que se falar em nulidade por suposta falta de intimação dos devedores da data de realização do leilão. Afasto, portanto, a alegação de que o acordo recorrido teria violado o artigo 27 da Lei
9.514, na redação vigente na época dos fatos. E deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui para eu trazer para vocês. Não, e encerra aqui essa questão. Mas, como eu disse, nós temos uma outra questão, que é como deve ser feita essa intimação do devedor fiduciante em relação à data do leilão. E eu trago para vocês esse acórdão do ministro Moura Ribeiro, é o recurso especial 2.057.3041 do Rio Grande do Sul. E o item 3 dele, na ementa, diz o seguinte: no contrato de alienação fiduciária em garantia, em regra, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, tanto na vigência do Decreto-Lei 7066, quanto na vigência da Lei 9.514 de 97. O Decreto 7066, na parte de execução da garantia hipotecária, que era utilizada por empréstimo pela Lei de Alienação Fiduciária, se encontra revogado pela Lei 14.711 de 2023. Mas aqui tem uma informação interessante, que é o seguinte: observem o número 4 da ementa. Sem embargo, não se decreta nulidade de leilão por ausência de intimação pessoal se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante. Então, vejam, embora nesse caso não tenha, em princípio, acontecido essa intimação pessoal, existiam elementos demonstrando que havia ciência inequívoca por parte do devedor fiduciante em relação à data do leilão. E por conta disso, o tribunal entendeu que não seria o caso de anular o procedimento. Vou avançar um pouquinho para a gente verificar aqui justamente essa questão. Item 3 na tela para vocês. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que, em regra, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, tanto na vigência do Decreto-Lei 7066, quanto na vigência da Lei 9.514 de 97. Então, o STJ entende que essa intimação da data da realização do leilão também deve ser pessoal. Sem embargo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante. A partir daí, menciona algumas emendas e prossegue. E, na sequência, no que se refere especificamente à intimação para a realização do leilão, consignou o acórdão julgador que, no caso, o próprio ajuizamento da presente ação confirma a ciência inequívoca do devedor acerca de sua realização, afastando eventuais nulidades neste sentido, visto que o autor juntou diversos documentos relativos ao edital de leilão. Evento 1, edital, evento 1, DOC 7, inclusive uma tela informando o encerramento do leilão, em 18 de julho de 2022, às 15h58, ou seja, horas antes ao momento da distribuição da ação. Então, observem, nesse caso específico, o tribunal de origem apurou a ciência inequívoca do devedor fiduciante em relação à data do leilão. De que maneira? Pelo próprio ajuizamento dessa ação. O devedor fiduciante ajuizou uma ação para buscar a anulação do procedimento. Ao ajuizar essa ação, ele instruiu a petição inicial com documentos comprobatórios da sua ciência inequívoca. E, portanto, se estava ciente, não haveria motivo para a invalidação do procedimento, uma vez que a intimação visa justamente cientificá-lo do leilão. Ou seja, ainda que ele não tenha sido cientificado por meio de uma notificação ou não tenha sido cientificado de forma pessoal,
ele sabia da existência do leilão, ele tomou conhecimento e os documentos juntados nos autos da ação que ele mesmo ajuizou demonstravam exatamente isso. Por conta dessa questão, foi negado, então, o provimento ao agravo, mantida a decisão do tribunal de origem. Agora, vejam, temos uma questão interessante em termos de alienação fiduciária, de contrato de alienação fiduciária, no que diz respeito à comunicação de certos atos. Como nós vimos, a lei exige a intimação do devedor fiduciante em 2 momentos. No primeiro momento, a lei exige a intimação do devedor fiduciante para a purgação da mora. Intimação pessoal, já vimos. A lei também exige a intimação antes do leilão, informando sobre a data do leilão. Nós também verificamos isso, que na linha da jurisprudência do STJ deve ser pessoal. No entanto, o próprio STJ, em ação que visava a anulação de um procedimento de alienação fiduciária de bem móvel e não de bem imóvel, entendeu, melhor dizendo, que não teria havido nulidade, uma vez que a comunicação foi feita via e-mail, para o e-mail cadastrado no contrato. Então, o STJ, nesse caso, entendeu como sendo válida a comunicação feita por e-mail. É justamente esse o acórdão que se encontra na tela para vocês. Recurso especial 2.087.485 do Rio Grande do Sul. Repito, não é especificamente sobre alienação fiduciária de bem imóvel, mas não me parece essa diferença ser suficiente para afastar a mesma conclusão. Ou, em outras palavras, me parece que no âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel também seria possível essa comunicação via e-mail, se assim, aqui é importante, ficou consignado no contrato e no contrato também ficou consignado o endereço eletrônico do devedor fiduciante para receber correspondências, para receber informações daquele contrato. E, normalmente, isso consta no contrato de alienação fiduciária. Então, vamos verificar essa ementa que se encontra na tela também, que diz o seguinte: processo civil, recurso especial, alienação fiduciária, busca e apreensão de bem, notificação extrajudicial, devedor fiduciante, correio eletrônico, e-mail, possibilidade, comprovação de recebimento, inexistência, recurso desprovido. Então, observem o que diz os itens 1, 2 e 3. Item 1. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de garantia, em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência. Então, vejam, aqui nessa ementa já diz expressamente que aquele endereço que consta no contrato de alienação fiduciária, independentemente quem receba essa comunicação, portanto, essa intimação seria considerada válida. Em outras palavras, a notificação poderia ser dirigida para o endereço que consta no contrato, independentemente de quem receba essa notificação. 2. O legislador, consciente da impossibilidade de prever todas as situações que possam surgir na prática empresarial de notificação extrajudicial, especialmente diante da rápida evolução tecnológica, autorizou a utilização
de formas distintas da carta registrada com aviso de recebimento, conforme se extrai do disposto no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911 de 69. Assim, por interpretação analógica do referido dispositivo legal, considera-se suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez que cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento. Então, o STJ, nesse caso específico, em se tratando aqui, nesse caso concreto, de um contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, considerou válida a intimação encaminhada via e-mail. E-mail este que necessariamente precisa constar no contrato e também haver a prova por parte do remetente desse e-mail no que diz respeito ao recebimento pelo devedor fiduciante. Então, para nós finalizarmos e a fim de contextualizar a nossa aula de hoje, nós temos, então, a primeira intimação que precisa ser realizada antes da consolidação da propriedade, intimação essa para purgação da mora. Se eu, Eduardo, me encontro em débito com a instituição financeira, por exemplo, devendo 4, 5, 6 prestações, a instituição financeira me notifica e diz o seguinte: Eduardo, você está em atraso, em mora, com as prestações 10, 11, 12, 13 e 14. Portanto, tem o prazo X para efetuar o pagamento. Caso não efetue o pagamento, haverá a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira. Essa intimação precisa ser feita pessoal. Essa intimação precisa ser feita pessoal, podendo ser encaminhada via cartório imobiliário, via cartório de títulos e documentos e via correio com aviso de recebimento. Temos também a intimação antes do leilão para comunicar a data do leilão para o devedor fiduciante. Essa intimação, a STJ tem entendido que também precisa ser de maneira pessoal e, portanto, poderia, sem nenhum tipo de problema, ser encaminhada também por correio com aviso de recebimento. Mas, no âmbito do contrato de alienação fiduciária de bem móvel, o STJ recentemente reconheceu como sendo legítimo o encaminhamento de uma notificação, sendo legítima, portanto, essa intimação, quando encaminhada via e-mail constante do contrato de alienação fiduciária e com prova de recebimento pelo devedor fiduciante. Precisamos aguardar um pouco para saber se o STJ também vai aplicar o mesmo entendimento no que diz respeito aos bens imóveis. Me parece que sim, me parece que não há nenhum tipo de impedimento, valendo ressaltar que, caso eventualmente não seja feita a intimação para o leilão, mas haja prova de que aquele devedor fiduciante tinha ciência do leilão, o STJ também tem considerado válida essa intimação. Quando se considera a intimação válida, significa dizer que aquele procedimento não será anulado e, consequentemente, aquele procedimento será considerado correto e o leilão também não será objeto de anulação. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. A aula foi um pouquinho extensa, são pontos muito relevantes e, por isso, eu acabei tendo que estender um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado
e até o nosso próximo encontro.